pelo Rony. Vem cá, qual é a previsão? Eu sei que as informações quando são do Neymar, elas são bem sigilosas, né? Mais fácil você descobrir os arquivos da NASA, do FBI, da CIA, do que descobrir coisas do Neymar, né? Mas como você tem acertado tudo do Neymar aí, Neymar deve perder praticamente toda a primeira fase aí ou quase isso. Então, E são 8 jogos na primeira fase do Campeonato Paulista. A gente tá falando até... Fora os jogos do Campeonato Brasileiro. Isso, né? A primeira fase do Campeonato Paulista termina na metade de fevereiro. No dia, se eu não me engano, termina exatamente dia 15 de fevereiro, a primeira fase. Só que esse é um dado que a gente ainda de fato não tem, viu, ô Quesada? A previsão dele retornar aos gramados. Se ele perde de fato essa primeira fase ou se o Santos só vai poder contar com ele, por exemplo, numa possível quartas de final ou semifinal. O que a gente sabe é que ele se reapresenta na segunda-feira para seguir esse trabalho após a artroscopia realizada já no fim de 2025 e segue esse trabalho com o departamento médico do Santos, também com o seu staff pessoal. A gente sabe que ele tem uma equipe própria ali, mas ainda não tem nenhuma data sendo trabalhada para o retorno dele aos gramados. O que a gente sabe de fato, concreto, é que na segunda-feira ele estará no CT Rei Pelé para não só se reapresentar, mas também a assinatura desse contrato. Dia 15 realmente é a última etapa aí do... 15 de fevereiro, né? Da primeira fase. Inclusive carnaval. A gente tava discutindo isso mais cedo. E vai ser contra o Velo Clube esse jogo, tá? Último jogo? Velo Clube. Velo Clube, deixa eu ver se é na Vila esse jogo. 8ª rodada, certo? Domingão. Se bem que tá domingão aqui, acho que esses jogos podem até ser puxados pro sábado, né? Depende. Aí vai ter campeonato, deixa eu ver se tem campeonato brasileiro aqui. No meio de semana deve ter alguma coisa de brasileiro. Será Santos e Velo, tá? Inicialmente o jogo marcado para Vila Belmiro. Bom destacar que o Campeonato Paulista, no acordo da CBF com a Federação Paulista, com 2 jogos na final, tá? Duas finais. 4 e 8 de março. 4 e 8 de março, ou seja, 4 e 8 de março. Até lá a gente já vai ter aí Campeonato Brasileiro em andamento. Vai estar começando Copa a fase do de Brasil, grupos da Libertadores, né? Sul-Americana. Então, e aí, dias 26... Não, dias 28 e 31, os amistosos do Brasil, né? Março. Quer dizer, até lá a gente já vai saber se o Neymar foi campeão com o Santos ou não. E o Neymar... levando o Santos até uma final, ganhando ou não, eu acho que eleva muito um movimento popular para que o Ancelotti convoque o Neymar. E de novo, estando 100% ou não, é aquilo, a gente também já discutiu diversas vezes. Eu não vejo o Neymar chegando a 100% do físico. Nunca, jamais. Mas ele estando 80% e levando o Santos a um possível título de Campeonato Paulista, dificilmente ficará fora, pelo menos dessa convocação do Ancelotti. O Quesada, só confirmando, 26 de março, Brasil e França, 31 de março, Brasil e Croácia. 26 e 31, né? 26 e 31. Boston e Miami, né? Contra a França é em Boston e contra a Croácia em Orlando. Isso, é verdade, Porque ainda nós teremos 5 dias até o outro jogo. Isso. Inclusive agora em março a seleção brasileira já vai saber onde ela ficará hospedada e provavelmente na região de New Jersey, Nova York. Ali deve ser a base da seleção. A seleção estreia lá, inclusive, e volta a jogar lá durante a Copa e fará a final lá também, se chegar até a final no dia 19 de julho. Pra gente fechar esse assunto aí, o PDV, Neymar e a chegada também do Gabigol. O Gabigol é muito melhor do que qualquer atacante que passou pelo Santos nos últimos tempos. Isso é fato. Mas o recorte atual do Gabigol é ruim, tá? É ruim, o ano dele no Cruzeiro não foi bom, reserva do Caio Jorge, que foi difícil até o Caio Jorge dar espaço, mas talvez um Gabigol mais inspirado cavaria uma vaguinha nesse time do Cruzeiro. Não foi um Gabigol que deu problema, apesar disso, isso também tem que ser levado em consideração. Ele ficou ali, trabalhou, o pênalti perdido contra o Corinthians, claro que a gente pode até debater a forma como ele bateu, mas é muito da fase, né? O Gabigol, em outros momentos, ele teria batido dessa mesma forma, o goleiro o Hugo Souza pularia por um lado, a bola entraria, estaria todo mundo falando do título do Cruzeiro através do pênalti do Gabigol. Mas assim, perto do que o Santos gasta com o Neymar e perto do que o futebol brasileiro hoje está inflacionado,
O errado nessa história é o Cruzeiro que vai pagar metade do salário do Gabigol. Então acho que o Santos não... Até falei aqui que eu não contrataria o Gabigol mais cedo, mas dentro dessa realidade hoje do futebol brasileiro, não é nenhum absurdo esse retorno do Gabigol ao Santos, não. Eu quero ver como a torcida do Santos vai... qual o tamanho da paciência da torcida do Santos com o Gabigol, porque em algumas oportunidades ele foi vaiado, em algumas oportunidades ele provocou o Santos. Eu estava na Vila, inclusive, no último jogo do Campeonato Brasileiro, acompanhando pela Rádio Bandeirantes, e o Gabigol foi muito vaiado todas as vezes que tocou na bola, chegou até a responder algumas provocações. O Gabigol tem uma relação com o Neymar bem familiar mesmo, no sentido de, até de, às vezes, alguns rompimentos, né? Eles brigam entre eles e tal. Teve uma época lá que tinha um pôster do quarto do Neymar que tava sem o Gabigol. Aí o Gabigol volta, aí eles ficam amigos de novo. Aí o Gabigol namora a irmã do Neymar, volta. Enfim, vai ser interessante. Acho que é uma experiência interessante ver esse retorno do Gabigol e mostra talvez que o Santos ele tenha alguma condição de brigar por alguma coisa caso o Gabigol esteja bem. E vale também bater nessa tecla de que o Gabigol não é um cara que tem problemas físicos. A gente pode até questionar se ele se cuida, né? Muita gente fala, o Gabigol tá bundudo, né? Os caras questionam isso do Gabigol. Mas assim, não é um jogador que fica muito tempo no departamento médico, não. Mas que talvez ele, às vezes, não tenha o empenho necessário hoje pro atual futebol. Mas, pô, o que ele fez no Flamengo, até um certo ponto, foi um absurdo, no sentido bom. E depois também o que ele fez, depois que deram a 10 pra ele, também foi um absurdo no sentido ruim. Então é um jogador que vira e mexe, ele pode trazer algum problema, alguma dor de cabeça pelas atitudes dele fora de campo. Super midiático, a gente gosta desse tipo de jogador. Talvez o Gabigol seja o último bad boy do futebol, comparado em outros tempos que a gente tinha Romário, Edmundo, Renato Portaluppi, entre outros. Acho que o Gabigol ele tem um pouco dessa coisa, eu acho isso legal, mas que às vezes atrapalha. Mas é um retorno interessante sim ao Santos. Agora, eu questiono muito essa renovação de contrato do Neymar. Eu ainda espero que o Santos mostre o balanço financeiro de 2024 e que tenha de alguma forma como comprovar de que o Neymar ele trouxe lucro pro clube e não prejuízo dentro desse salário astronômico. O Santos paga 4, o patrocinador paga 17, enfim, trouxe likes, trouxe seguidores. Eu quero ver o balanço final do Santos e quero também saber quais os moldes dessa renovação de contrato de um jogador que eu acho que não tem mais esse mercado que ele espera e que imagino que o Santos também saiba disso, né? Acho que o Neymar não vai querer mostrar que ele tá desvalorizado numa renovação de contrato, então tô curioso para saber como vai ser essa divulgação de valores, né? Não divulgação, mas as informações de como será moldado esse contrato entre Santos e Neymar aí para 2026. A gente deve ter acesso a ambas as informações, tanto da questão do valor, com o balanço sendo divulgado do fim do ano de 2025 nos próximos dias e também com os dados aí dessa renovação do Neymar. Agora, Quesada, abrindo aqui para uma pergunta de um ouvinte, Ézio Silva. Boa noite, feras da comunicação. Boa noite, viu, Ézio? A contratação de Gabriel Barbosa tem influência do Neymar? Diretamente do Neymar, até que a gente saiba, não. Tá? A diretoria do Santos, até mesmo antes de trazer o Neymar, na temporada passada, no início da temporada, tinha o desejo de repatriar o Gabriel Barbosa, só que ele acaba escolhendo o Cruzeiro ao invés de retornar para o Santos naquele momento, né, na saída do Flamengo. Agora, a pergunta ao contrário, ter o Neymar hoje no Santos com certeza pesou para que o Gabriel Barbosa pudesse retornar. Eu acho que dificilmente, se o Neymar não tivesse lá na Baixada Santista, se não tivesse no Santos, o Gabriel Barbosa teria retornado agora. Agora. Tá namorando a irmã do Neymar. Entre indas e vindas, sim. Sabe aquela última ligação no final do ano? Ô, presidente, tudo bem? Eu vou operar agora, vou pro Nordeste, vou ficar com a minha família, volto lá na 5ª, 6ª rodada do Campeonato Paulista, fica tranquilo, tá? E, tenta trazer o Gabigol aí, né? Sabe, influência, né, uma ligação. A gente faz isso com os nossos amigos, né? O Neymar manda no Santos, independente do Gabigol, não. O Neymar manda no Santos. Não é isso, né? Manda no Santos. E eu acredito até que essa renovação de contrato possa ter o encaminhamento do que vai ser com relação a SAF e Neymar, tá? Eu não duvido. Falando de uma renovação de um ano, né?
Então. Porque é isso, cara. O Neymar, ele não vai querer mostrar que ele tá desvalorizado. E ao mesmo tempo também eu duvido que o Santos vá pagar a Vera o que quis pagar no primeiro momento. O Neymar apresentou alguma proposta pro Santos? Eu tenho aqui, o time da MLS. Time... sabe, é muito difícil você justificar o salário que o Neymar tava ganhando no Santos. Muito difícil, mesmo sendo o Neymar. E acho que pro Neymar, por mais que o Santos... que o Neymar seja importante pro Santos, eu acho que hoje o Santos é mais importante ainda pro Neymar. Eu também acho isso. Nesse sentido de, é o lugar onde ele vai conseguir jogar e quem sabe ir pra Copa, né? Porque em nenhum outro lugar ele faria o que ele faz, né? Não. Por exemplo, um negócio que também... Aí tem gente que fala, vocês não criticam o Neymar. Não, aqui a gente dá porrada em todo mundo, viu? É um dos mais criticados. Aqui não é só no Abel, não. E, enfim, eu elogio e dou porrada. Comigo não tem conversa. Eu não sou assessor de clube, então eu não tenho que ficar aqui puxando o saco de ninguém. Não sou assessor do Abel, não sou assessor do Dorival, do Memphis, do Gabigol, do Neymar. Eu quero que esses caras todos se explodam. Respeitosamente, quero que eles se explodam, que eles cuidem da vida deles. E eu aqui como analista falo o que eu quero falar e ponto final. Sem rabo preso com ninguém. Mas assim, o Santos vai jogar no Rio de Janeiro, o time embarca. É a mesma coisa que eu falei do Abel, viu, rapaziada? Então, vê que eu sou justo. Eu posso estar errado, mas então eu tô errando pros dois, tá? Eu acho um absurdo o Santos ir viajar numa sexta-feira pra jogar no Rio de Janeiro e o Neymar só ir no sábado, sem a delegação. Isso pra mim não é parceria. Eu no meu time, ou vai todo mundo junto, ou quem não vai, fica. É isso. Ô time, não, vocês vão lá de busão, tá? Tô criando uma situação, tá? E eu vou de jatinho. Não, vamos todo mundo de busão, cara. Ou vamos todo mundo de jatinho. Mas jatinho não cabe todo mundo. Então faz 300 viagens. Vai, volta, leva todo mundo, entendeu? E o Neymar fez isso ou não fez isso, seu Everton? Ele fez. Na época, o Santos justificou em nota oficial... Passou o pano, né? Porque o Santos tinha jogado numa quinta-feira contra o Palmeiras e o Neymar não jogou essa partida no Allianz Parque. E aí a delegação vai direto aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Como não haveria treinamento na sexta-feira, o que a diretoria do Santos, o Santos em nota oficial disse, foi que o Neymar na sexta foi até o CT Pelé porque ele poderia treinar na sexta-feira, diferentemente do elenco que apenas viajaria. E aí no sábado ele ali os parceiros de grupo e realiza mais um treinamento. O Santos é muito bom pra passar o pano, hein? Parabéns, olha essa história. Me convenceu, sabia? Não, me convenceu, é verdade. Não, tá bom, então tudo bem. Então o Neymar pode não? Não pode, cara. Vai sair que horas o avião? Vou lá com a rapaziada, entendeu? Não é só você, é a mulher de César, não basta ser honesta, entendeu? Tem que provar, cara. Vai com a delegação, eu faço parte desse negócio. Como é que os caras vão antes, eu vou depois, entendeu? Ah, mas começa o treinamento, mas não tem treino com bola, não importa, eu tô lá no dia a dia, eu quero olhar pro rosto de cada um dos meus jogadores e falar, gente, esse é o ano da gente ganhar, ano passado a gente não ganhou nada. São muitos milhões envolvidos pra gente passar o pano, entendeu? E é o que mais se faz no futebol, é passar pano pros caras que são vitoriosos. Por isso que se passa pano pro Abel, se passa o pano pro Neymar, passa um pano pro Memphis. O Memphis só tá no Corinthians, gente, porque ele ganhou essa Copa do Brasil, senão ele já estaria fora do Corinthians. E o Dorival